Olá, sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula do Programa de Organização e Planejamento do Clube Mi. Essa aula, ela tem um tema muito especial e eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. O nome dessa aula, o título dessa aula é Sua Casa, Seu Espelho. A gente vai compreender um pouquinho sobre como a forma que a gente pensa, como a forma que a gente se comporta, principalmente dentro da nossa casa, que é onde tudo acontece, é onde tudo começa, reflete naquilo que estamos vivendo, naquilo que estamos planejando, sonhando para a nossa vida. Então, eu quero que vocês sejam muito bem-vindas. Aproveite cada palavra, cada conteúdo, cada material que vai ficar aqui disponível para vocês. Eu quero que vocês aceitem esse desafio e cumpram ele, porque eu vou ficar de olho, tá? Eu vou ficar de olho. Essa aula aqui, ela vai estar disponível por link, tá? Então só vai ter acesso quem vai estar no grupo. Vou deixar o link do grupo aqui para você entrar. E o link dessa aula vai estar na descrição desse grupo, tá bom? Nesse grupo você também pode divulgar o seu negócio. É um grupo de mulheres empreendedoras, de mulheres que decidiram, de alguma maneira, se conectar, né? Se fortalecer e procurar melhorias, informações, técnicas, avanços, tudo isso eu tento trazer para vocês. Disponibilizo lá no grupo de forma gratuita, tá? Esse é um trabalho que Deus abriu as portas e que Ele tá abençoando, tá? Tanto a minha vida quanto a vida de vocês. Então, eu quero que vocês aproveitem cada conteúdo, cada momento, cada palavra que é lançada aqui para vocês. Então, já entra no grupo aí, já deixa um joinha aqui nesse vídeo também, porque vai me ajudar, tá? Vai ajudar o clube, vai ajudar a nossa equipe. Então, vamos lá começar. Essa aula tá riquíssima. Esse assunto, ele chegou até mim, né? Vamos pensar um pouquinho como tudo isso surgiu. Como esse programa surgiu, como ele chegou até mim, né? Eu trabalhei, né? Hoje em dia estou atuando em outra área, mas eu trabalhei por muitos anos dentro de laboratórios em universidades. Eu sou formada em Química Industrial, tenho um mestrado, tenho um doutorado em Engenharia Química e nesse momento não estou atuando na área de forma efetiva, né? Tenho alguns trabalhos aí ainda em atuação, mas eu sempre tive contato com projetos, com planos, com planejamentos. Mas eu sempre tive dificuldade em conseguir cumprir aquelas tarefas e aquelas atividades. Cumpria todas, mas eu sentia muita dificuldade. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Comecei a refletir sobre isso. E esse assunto chegou até mim através de duas palavras. A primeira, organização, e a segunda, planejamento. Guardei essas duas palavras no meu coração e comecei a pesquisar sobre isso. Porque existia três coisas em que eu tinha muita dificuldade. Eu não sei se você vai se identificar com isso, mas se você se identificar hoje, você vai sair daqui com uma resposta. A primeira era a dificuldade em manter uma rotina produtiva. Eu tinha uma rotina, eu fazia minhas atividades, fazia minhas tarefas, mas quando concluía o dia eu estava super cansada. Muitas vezes, ainda com tarefas para cumprir no outro dia. Então, era uma rotina muito cansativa. E, por mais que eu procurasse, eu encontrasse formas de me organizar, mais difícil ficava. A segunda dificuldade era saber onde eu queria chegar. Porque muitas vezes, se você não sabe onde você quer chegar, como que você vai sair do lugar? Você não sai do lugar. Simplesmente você fica parado, estagnado e parece que nada acontece. Tem 1 milhão de coisas para fazer e você não sabe por onde começar. De tantas coisas, de tanto acúmulo, né?
de tão cheia que você tá, você não consegue dar vazão às coisas e fazer com que aquilo flua. Se essa é uma dificuldade que você tem, eu também tinha. E a terceira é a dificuldade de manter a constância. Então, se eu me programava para fazer algo, eu tinha dificuldade de cumprir, eu tinha dificuldade de chegar até o final. As coisas iam aparecendo e as resistências de cumprir aquilo ali parece que ficavam maiores. Parece que os obstáculos aumentavam, as coisas ficavam muito mais difíceis. Então, não conseguia concluir. Aquele plano já foi por água abaixo, eu já tinha que construir outro. E chegando o prazo de entregar as tarefas, de entregar as atividades, de entregar os resultados. E aquilo ali se tornava uma coisa muito, vamos dizer assim, pesada. Né? Algo que eu precisava muitas vezes virar à noite. Sabe? Eu trocava a noite pelo dia por muitas vezes. Principalmente quando a minha filha era pequenininha. Eu fazia as atividades diárias, normais da casa, de dia, cuidava dela. E à noite é que eu ia estudar. Então, a minha rotina, o meu dia se tornava extremamente cansativo. Então, no outro dia eu precisava estar de pé de novo para fazer tudo novamente. Estava extremamente cansada, exausta, porque eu não sabia administrar o meu dia. Eu não sabia organizar as minhas horas, planejar a minha semana, o meu mês, o meu ano. Então, isso era muito difícil para mim. Então, essas 3 dificuldades me fez refletir muito sobre esse assunto. E até que chegou até mim, eu publiquei essa frase aqui no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui também para vocês seguirem. Posto lá conteúdos sobre empreendedorismo digital, mulheres empreendedoras. Tem o do formação também, que é exatamente para direcionado, né, algo mais direcionado. E aí, me veio essa frase que dizia assim. Era assim que eu pensava, que eu me sentia, né? Eu coloquei um texto acima dizendo como eu me sentia, que é exatamente isso que eu falei para vocês aqui anteriormente. Até que encontrei uma pergunta que dizia assim: por que você acha que cada classe de anjos tem seu papel no reino de Deus? Anjos, arcanjos, querubins e serafins. Todos têm as suas funções e áreas específicas de atuação. Preste atenção. O céu é organizado de uma forma extraordinária. E Deus tem planos que já se cumpriram e outros que ainda irão se cumprir. Presta atenção nessas palavras. Ele resolveu escrever tudo. E você acha que consegue lembrar das coisas sem anotar. Triste ilusão. Que consegue organizar sem ordenar. E vive sem nenhum plano, totalmente sendo levada pelas circunstâncias da vida. Então, pensa. Criatura, Deus é um ser extraordinário, é o criador de todas as coisas. É aquele que te deu a vida, que te instruiu, que te deu o sopro de vida, que trouxe para nós cada estrutura do planeta, do universo, da natureza, dos animais. Então Deus é tremendo, é supremo, é o excelso da vida, é tudo o que nós precisamos. Então, se Deus é organizado, por que você não vai ser? Se nós somos, segundo a Bíblia, imagem e semelhança desse Deus, então somos semelhantes a Ele. Quando olhamos para dentro de nós, nós vemos Deus. Então, o que você acha que acontece quando você observa ao seu redor tudo desalinhado, tudo desorganizado, sujo, tudo fora dos planos de Deus? Deus tem um plano para cada um de nós. Ele tem uma estrutura organizada, etapa por etapa, escada por escada, processo por processo. É como um bebê, sabe? Eu trato a fé assim. A gente nasce, cresce, se desenvolve e morre. A fé é do mesmo jeito. A gente nasce na fé, vai caminhando com Deus, a gente vai crescendo, se movimentando, cada processo que a gente vai vivendo vai evoluindo, até que a gente é levado para o céu e nosso corpo fica aqui na terra. Então, eu não sei se você crê nisso, mas para mim isso é muito
forte e muito real. Então, Deus é assim. Ele se movimenta assim. Ele tem um plano para cada um de nós. Tem um projeto pronto, preparado. E muitas vezes você está caminhando fora desse plano porque você está pensando errado. E quando você pensa errado, você age errado. Você se comporta errado. A sua casa reflete em tudo isso. A forma que você organiza a sua casa, a sua vida, está tudo ligado, minha gente. Tudo conectado. Então, o que eu hoje quero trazer para você aqui é que vale a pena você manter uma vida organizada, uma vida cheia de planos e projetos, porque Deus é assim. Deus é organizado. Ele tem um plano e tem um projeto para cumprir na nossa vida. Então vamos entender como que isso acontece, como que isso pode acontecer de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples e de uma maneira mais objetiva, onde a gente consegue de fato alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que Deus determinou para a gente viver. Pensando nisso, chegou até mim esse material que transformou literalmente a minha forma de lidar com as coisas, de lidar com os objetos, de lidar com a minha casa, com a organização da minha casa, com os planejamentos dos meus projetos, dos meus sonhos, tudo aquilo que eu me propus a fazer. Esse livro, ele é um livro escrito por uma coreana chamada Marie Kondo, A Mágica da Arrumação, a arte japonesa de colocar em ordem sua casa e sua vida. Primeiro lugar na lista do The New York Times e mais de 200 milhões de cópias vendidas. Essa mulher, ela presta consultoria hoje em dia. Bem novinha ela é. Acho que não chega nem, não sei hoje, mas não chega a ter nem a 30 anos, pelo menos 20 e poucos anos foi quando ela escreveu esse livro. Tem muita experiência e técnica. Por quê? Porque desde criança ela desenvolveu esse hábito de chegar nos lugares, chegar em casa e ter essa visão sobre uma casa organizada, né? E como isso reflete no comportamento da pessoa. Se você for estudar sobre comportamento humano, na psicologia, você vai entender que os temperamentos, a forma com que você fala, a forma com que você veste, tudo isso está refletindo algo sobre você. De 70% a 80% da sua imagem, daquilo que você passa, é aquilo que você é. Entende? Tá ligado, tá interligado. A forma com que a gente expressa fala muito sobre nós. Então, ela tem esse dom, né? E ela trabalhou essas técnicas, ela desenvolveu esses métodos. E a gente vai aprender aqui 7 técnicas que ela desenvolveu durante esses longos anos, atendendo muitas pessoas dentro das suas casas, né? Então, ela teve acesso aos lares, às casas, às pessoas, os familiares. E como ela entendeu que esses comportamentos podem refletir na maneira que a gente conduz a nossa casa, a nossa vida e como isso reflete naquilo que a gente está vivendo. Esse livro vai estar disponível aqui o link dele para vocês também. E eu quero que cada uma de vocês que se disponibilizaram a estar aqui assistindo essa aula, leia esse livro. Ele tem em audiobook também no YouTube. E eu vou deixar ele aqui também escrito, né, para que você possa ter acesso a ele e fazer essa leitura que transforma, que traz mudança. Não sei se é isso que você está procurando, mas era o que eu estava procurando e eu alcancei. Eu consegui, eu cheguei até, não até onde eu quero, porque a gente sempre está evoluindo, sempre está buscando o melhor. Mas eu cheguei a um ponto de entender muitas coisas e refletir isso no meu comportamento, na organização da minha casa. A minha casa não é a casa mais organizada do mundo, nem a melhor do mundo. É uma casa pequenininha, aconchegante, onde eu tenho só o que eu preciso, sabe? Só o necessário. Onde eu mantenho a minha casa limpa, eu mantenho a minha casa organizada. Graças a Deus, meu esposo me ajuda muito. Ele é uma pessoa muito organizada também.
Eu creio que isso reflete muito nele, porque a mulher, gente, ela edifica uma casa. Ela edifica uma casa, ao mesmo tempo que ela pode destruir. Então, nós mulheres temos um papel muito importante no nosso lar. Se a gente entender isso, muitas vezes o mundo, né, as tentações do mundo tentam vamos dizer assim, nos impulsionar para algo diferente, dizendo que o casamento não é bom, que a mulher tem uma responsabilidade muito grande, que as atividades diárias, né, domésticas, de fato, é só responsabilidade da mulher. E não é assim, gente. Uma casa é como a política. Cada pessoa tem a sua função. Os filhos têm as suas funções, o esposo, a esposa, cada pessoa tem as suas tarefas. E cada um precisa conduzir aquilo de forma com que tudo flua, com que tudo possa acontecer de uma forma natural. Então, todos têm que ajudar. O marido tem que lavar a louça, o marido pode lavar um banheiro, a esposa pode fazer uma atividade fora, extra, sabe? Trazer uma renda para casa, também de forma que possa vir a edificar a vida do casal. O esposo pode ficar em casa cuidando da casa, ou o esposo pode sair para trabalhar e a esposa pode ficar em casa, mas tudo em consenso, tudo em união, sabe? Com consciência de que cada um tem a sua atividade. E que se eu posso contribuir, por que eu não vou fazer? Entende? Então funciona bem assim, funciona melhor assim. Então eu vou deixar esse link aqui para vocês acessarem, tá? É top, é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender com essa leitura. Só um momentinho. Seguindo nesse mesmo caminho, existe essa frase que ela posta no livro dela me chamou muita atenção. Organizar é lidar com objetos. A gente pensa que organizar está ligado com limpeza, não é verdade? Mas não é necessariamente isso. Organizar é a forma com que você lida com os objetos, literalmente. Então, quando você olha para um objeto seu, né? Ou uma roupa, um artigo, um chapéu, uma bolsa, o que é que você consegue pensar sobre aquilo, sobre aquele objeto? O que é que aquilo traz para você? Qual é a emoção que aquilo traz para você? Então, esse toque, esse olhar, você vai perceber que isso vai refletir na forma com que você trata aquele objeto. Então, quando você olha para aquilo, você não sente emoção nenhuma, aquilo não te traz nenhuma lembrança boa, aquilo te faz refletir algo ruim que você passou, que você viveu, principalmente roupa, acessórios, né? Tem coisas que a gente tem esse sentimento. Então, por que você está guardando aquilo? Por que você está acumulando coisas que não estão te fazendo bem? Quando você olha para sua casa, você consegue sentir paz? Você tem tranquilidade? Você tem, vamos dizer assim, clareza daquilo que você está vendo na sua casa? Você sabe tudo que você tem? Ou tem muita coisa aí que você nem sonha mais, nem imagina mais, nem que existe, que está ali, mas ele está ali. Entende? Então, essa consciência que ela vai nos ensinar. Então, a forma com que você conduz a organização da sua casa reflete sobre você, reflete sobre a sua vida, reflete sobre o seu estado atual, sobre a forma com que você pensa, sabe? Sempre quando eu entro em algum lugar, eu observo isso. Hoje eu tenho esse olhar, sabe? Não que eu fico olhando nem criticando, gente, mas a gente começa a aguçar um pouquinho mais os pensamentos, né? E as atitudes, elas refletem. Então, a gente observa e a gente diz, isso aqui poderia isso aqui poderia mudar, ia melhorar muito. Isso aqui poderia ser diferente, ia melhorar demais. Então, é algo nesse nível. Pensando nisso, ela traz pra gente dois tipos de arrumação. A arrumação diária, que é aquela normal, onde você guarda itens, né, onde você vai organizando, deixando tudo alinhadinho para você passar o dia, passar a semana mais
mais tranquila. Então, pensa comigo, se você tiver muitos itens, se sua casa for cheia de coisas e você não consegue organizar nem guardar eles durante a semana, como é que vai ser sua semana? Completamente conturbada, não é verdade? Cheia de coisas para fazer, não consegue arrumar porque tem muita coisa, entende? Então você vai ver a importância disso, de você observar item por item e entender se aquilo realmente te faz diferença, aquele é necessário ou não. E o segundo é a arrumação de efeito especial, ou seja, é aquele dia que você tira para limpar, para faxinar, sabe? Para deixar a casa cheirosa, perfumada. Ah, gente, é uma delícia, é uma delícia. Eu gosto muito de usar amaciante, barrufo amaciante com álcool nos lençóis quando eu termino a faxina. Tem as essências também que a gente coloca. Ah, gente, é tão gostoso uma casa cheirosa, um banheiro cheiroso, limpo, sabe? É maravilhoso. Então, esses dois tipos de arrumação, eu quero que você entenda um pouquinho sobre eles. Então, qual o objetivo que nós temos em arrumar, né? Arrumar o quê? Arrumar, vamos dizer assim, eu chego no meu quarto, vou organizar, deixar tudo limpinho, organizado, cheiroso, beleza, ok. Mas existe algo por trás aí mais importante, onde a gente pode refletir um pouquinho mais, né? Eu quero que vocês aceitem esse desafio e escrevam hoje qual é o novo estilo que vocês desejam adotar, um novo estilo de vida. Qual é a transformação em você que você deseja realizar hoje com esse passo que você vai dar em ser mais organizada e em planejar a sua vida? Eu quero que vocês escrevam. Natália, eu quero ser uma pessoa assim, assim, assada. Natália, eu quero ser uma pessoa mais ativa. Natália, eu não quero mais ter preguiça de arrumar minha casa. Eu quero sempre estar disponível, sempre fazer o melhor pelos meus, pela minha casa. Eu quero ser uma pessoa que está sempre disponível para algo, eu quero servir mais, eu quero fazer algo diferente, eu quero montar ou criar o meu negócio, ter um sonho, ter um projeto. Eu quero que você descreva isso em detalhes, sabe? Eu vou deixar um link aqui de um conteúdo aqui, um e-mail que você envia para você mesmo com um prazo. Eu fiz isso e fiz com um prazo de 6 meses, de 1 ano e de 5 anos. Vou deixar o link para vocês também, é bem interessante. Se você quiser escrever lá o que você quer ser daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, vai ser muito legal, tá? Eu, pelo menos, amei a experiência. Mas eu quero que você também deixe isso guardado, anotado em algum lugar, tá? Para que você possa lembrar disso, porque é muito importante. Porque essa mudança, essa faxina que você vai fazer na sua vida, tendo a sua casa como referência, vai trazer para você um norte. E essas palavras, essa escrita, esse desenvolvimento vai fazer você lembrar o porquê você fez tudo isso, sabe? Quando você receber aquele e-mail naquele dia específico, você vai entender o porquê que tudo isso está acontecendo. Por que essa aula chegou até você? Por que esse assunto chegou até você? Ok, então anote, não esqueça, beleza? E agora a gente vai destrinchar um pouquinho aqui, porém, tá tudo detalhado lá no livro, tem muito mais informações, mas eu trouxe as principais técnicas que ela trata, que revolucionou a minha vida, de uma forma, assim, muito significativa, onde eu consegui entender muita coisa e compreender o porquê outras aconteciam, né? E porquê outras não aconteciam. Então, essas técnicas elas estão distribuídas em 7 etapas. A primeira etapa, que é a primeira coisa que você vai fazer, é descartar. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá cheia, né, acumulada, sabe? Aquela pessoa que tá lotada de coisas e não sabe o que fazer. Isso está refletindo na sua casa. Sua casa tem muita coisa. Tem muito objeto que você não usa mais. Tem muito brinquedo que seus filhos brincam, que não usam mais. Tem muita roupa sua que você nem usa mais. Tem muita coisa aí acumulada, sabe? Isso está fazendo você ficar cheia de tarefas, cheia de coisas desnecessárias que você não vai usar,
Você não vai guardar. Tem gente que guarda embalagem, tem gente que guarda bolsa de mercado, etiqueta de roupa, guarda sapato que não usa mais, já faz um bom tempo, mas ele tá lá. Um dia eu vou usar, não usa. Não usa. Sabe? É tanta coisa, é tanto papel, é tanta coisa que você nem sabe mais onde colocar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, gente. Eu precisei me desfazer de muitas coisas, de materiais de 10 anos de estudo, de laboratório, de pesquisas que eu deixei guardadas, anotações antigas que hoje já não servem mais. Já está tudo escrito, já está tudo publicado. E para que eu guardava aquilo? Cheio de traça, cheio de bicho, sabe? Eu acumulando coisas desnecessárias. Completamente. Então, observa cada item, item por item, e analisa. Isso me faz feliz? Isso me traz um sentimento bom? E deixa só em casa aquilo que realmente te traz paz, sabe? O que não te traz, lança fora. Beleza? Segunda técnica, organize. Depois que você descartou, siga essa sequência certa, porque se você não seguir, vai continuar do mesmo jeito. Você não vai ter onde guardar. Então aquilo vai te dar mais trabalho. A rotina vai ficar cansativa, porque você não tem onde guardar. Então você vai ficar estressada, vai refletir no seu comportamento, você não vai pensar direito. Então descarte primeiro, depois organize. Sempre nessa sequência. E escolha organizar por categoria. Por quê? Porque por categoria vai facilitar você encontrar essas coisas. Muitas vezes a gente guarda bolsa, as bolsas de adulto no canto, a bolsa de mala de viagem em outro, a bolsa de criança em outro. Não, guarda tudo num lugar só, por categoria. Eu quero roupas de frio, eu sei onde tem roupas de frio. Eu quero mala de viagem, eu sei onde tem malas de viagem. Eu quero chapéu, eu sei onde tem chapéu. Então faça essa organização por categoria. Isso vai ajudar bastante. Ok? Terceira técnica, faça isso de uma só vez, não faça por etapas. Porque um pouco a cada dia vai se tornar um para sempre. Vai ficar muito mais cansativo. Então, um pouco de cada vez vai se tornar cansativo. Então, planeje isso. Planeje esse dia que você vai dar fim a muitas coisas que não estão fazendo sentido. Ok, planeje esse dia e faça de uma só vez. Nem que leve 2 dias para você fazer isso, mas você vai fazer de uma vez, tá? Lembra, não é a limpeza, a faxina agora que a gente está tratando. É a organização, é a forma que você está lidando com os objetos da sua casa. Então, faça isso de uma vez, para que aquilo não se torne um para sempre. A técnica número 4, é a mente. Como você está pensando, refletindo naquilo que você está fazendo. Então, arrumar corretamente vai mudar o seu modo de pensar. E aí eu já deixo para vocês essa frase que chegou até mim após a leitura desse livro, de Napoleão Hill, um livro muito bom. Tem audiobook também. Mais Esperto que o Diabo. É uma entrevista que ele faz com o diabo, é uma experiência que ele tem com Deus muito forte. Esse livro, inclusive, foi proibido de ser publicado durante muitos anos. É um livro antigo. Então, ele tem um significado espiritual muito forte. E uma frase que me chamou a atenção, e eu fiz essa publicação no meu Instagram, e ela dizia assim: o pensamento organizado e disciplinado, significa morte para mim. Então, o diabo falou isso para ele. E ele guardou essa frase, e como ela fez sentido para mim. Então quer dizer que o inimigo estava fazendo festa na minha vida, festa na minha casa, fazendo o que queria. E aquilo estava me levando